perguntou como era lidada com as questões da sexualidade na Grécia Antiga? Será que existiam termos como nós conhecemos atualmente como heterossexual, homossexual? Como será que eles lidavam com essas situações? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar o filme Alexandre o Grande. Vamos lá? Bom, pessoal, antes da gente começar a falar sobre o assunto que eu irei abordar no vídeo de hoje, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho 9 vídeos onde eu falo sobre a Grécia. Neles eu conto as questões da geografia, as questões econômicas, as questões sociais, como se dava a vida privada desses sujeitos ambientados na Grécia Antiga. Todos eles trazem informações importantes para o entendimento do que eu irei abordar aqui hoje. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você preferir ir para o início da playlist e depois retornar aqui para o vídeo de hoje, é só você clicar no cardzinho que aparece aqui na tela que ele vai te levar diretamente para o início. E logo em seguida você já vai entrar aqui no vídeo de hoje, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai começar a entender como funcionava o pensamento grego com relação à sexualidade. Pessoal, a questão da sexualidade na Grécia Antiga está totalmente relacionada à questão cultural grega, tá? A gente tem que dissociar, para a gente entender a sexualidade na Grécia Antiga, a gente tem que dissociar o pensamento ocidental no qual nós estamos inseridos, que o amor e o sexo estão relacionados, tá? Primeiramente, a gente tem que relembrar que o casamento na Grécia Antiga eram por arranjos. Eram um casamento arranjados, não ocorriam por amor. Então, a gente tem que sempre lembrar disso, tá? Outro fator que a gente tem que sempre estar prestando atenção é que nós sofremos com duas heranças. Sofremos não, herdamos dois pontos importantes pela história, tá? O primeiro deles é a herança hebraico-cristã, tá? E a segunda é o pensamento científico que foi presente no século XIX. Nós, atualmente, temos essa herança e por isso a gente tem um pensamento diferente sobre a sexualidade do que os gregos pensavam na Grécia Antiga, tá? Vamos pegar agora essa herança hebraico-cristã para a gente entender um pouquinho ela, tá? Quando surgiu o cristianismo, principalmente, a questão da sexualidade foi considerada um tabu muito grande. Ela servia apenas para a procriação. A igreja tolerava o sexo, o ato sexual para a procriação, tá? Eles não aceitavam muito bem essa questão, tá? E com isso surgem regras morais. Eles ditam diversas regras morais ali na sociedade, trazendo quem não seguisse essas regras morais podiam sofrer sanções. O que seriam essas sanções? Seriam julgados pelos tribunais eclesiásticos, conhecidos como Inquisição, tá? Podiam ser até mortos devido a alguns atos que eles considerassem errôneos, ok? Isso gera uma questão de culpa ali na sociedade. A sociedade começa a se culpar muito devido à sua sexualidade, se tivesse uma sexualidade muito aflorada e tudo mais, tá? Então tem um sentimento de culpa muito grande na sociedade. Agora a gente vai prestar atenção nesse pensamento científico que foi criado ali no século XIX, principalmente. No século XIX, houve um movimento muito grande, principalmente na Europa, de tornar tudo ciência, inclusive a história, né? Então surge o pensamento positivista, tudo tem que ser tratado como ciência, tudo tem que ser provado, estudado, comprovado cientificamente, tá? O mesmo ocorreu com a questão da sexualidade, ok? Nesse sentido, a culpa sai de cena. As pessoas começam a não ter mais culpa com relação à sexualidade. Porém, o sexo propriamente dito começa a ser estudado, como se nós, humanos, fôssemos animais. Quantas vezes por dia as pessoas teriam relações sexuais, como seriam essas relações sexuais, eles começam a estudar as relações sexuais, tá? O homem é considerado um animal, segundo essa linha de pensamento. Agora, pessoal, que a gente entendeu essas nossas heranças, a gente vai entender como funcionava a sexualidade no mundo grego, tá? Vamos lembrar que o casamento no mundo grego, principalmente nas elites,
está relacionado a arranjos, são casamentos arranjados. Não havia o amor entre as duas partes, tá? Inclusive, a beleza feminina era vista de forma diferente. As mulheres eram escolhidas principalmente quando tinham peles muito claras, porque isso remetia ao isolamento que ela passava a maior parte da sua vida. Esse isolamento estava relacionado com as questões educacionais. Então, quando uma mulher estava mais isolada, ela tinha uma educação dos bons, como era dito na Grécia Antiga, uma educação para ser uma boa dona de casa, tá? E também eles analisavam o porte físico dessa mulher, se ela era robusta bastante para aguentar o trabalho de parto, já que era muito importante deixar herdeiros, tá? Dentro da Grécia existia o conhecido amor nobre, que era o amor entre homens, tá? Nobre, nesse conjunto de palavras, está relacionado a afinidades de ideias. Então, era um amor por afinidades de ideias. Está mais relacionado a uma relação pedagógica, onde duas pessoas têm ideias em comum, têm ideias comuns, e aí eles seguem esse pensamento racional dentro aí desse relacionamento. Então, com isso, dentro da Grécia, existiam relações entre adultos e garotos sem a menor culpa, né? Que eles tinham as mesmas afinidades de ideia, então eles se relacionavam. A culpa está muito relacionada a essa herança hebraico-cristã que nós temos, tá bom? Não existia também nomenclaturas como atualmente, como por exemplo, homossexuais, héteros, gays. Neste período não tinha essas nomenclaturas, tá? Eles eram considerados homens, apenas isso, ok? Esse comportamento de ter essa relação amorosa, o amor nobre, estava muito presente dentro da elite. Não existia uma exceção à regra, era generalizado, todos os homens da elite exerciam o comportamento do amor nobre, o amor entre homens, tá? Os homens não deixavam de se relacionar com mulheres, inclusive antes do casamento, tá? Em diversas reuniões, em diversas celebrações existiam mulheres que eram as concubinas que estavam nesses jantares e participavam também dos atos sexuais, das relações sexuais, ok? Para os gregos, o sexo está muito relacionado às forças da natureza, às questões da natureza. Então, é uma coisa natural, é uma força divina, inclusive para os gregos, tá? Devido a isso, existem diversos deuses ligados à sexualidade e ao amor. Tá aí o deus Vênus para comprovar isso, tá? Os camponeses, eles não participavam da cultura sexual grega, tá? Os camponeses, lembra lá no vídeo anterior? Eles casavam muito por amor e tudo mais. Então, é totalmente diferente a visão cultural e social dos camponeses para com a elite, ok? Mas nem por isso os camponeses tinham um olhar maldoso para essa relação entre homens. Era algo normal dentro da Grécia, homem se relacionar com homem, ok? Não existia um preconceito com relação a isso, certo? Bom, pessoal, no filme Alexandre o Grande, tem diversas cenas que remetem a essa relação entre homens dentro da sociedade grega. Vamos pegar algumas. A primeira delas é quando Alexandre declara o seu amor ao seu primo. Ele amava aquele primo dele e está muito relacionada à questão de ter ideias iguais, tanto que quando Alexandre ia tomar algumas decisões, ele consultava o seu primo. Outra cena importante é quando o Alexandre mostra um interesse muito grande para sua esposa, né? E aí mostra que não tinha essa relação de culpa com o sexo, né? Com a sexualidade, né? Onde ele sentia prazer em estar com a sua esposa também. E mostra também que ele tinha um amor muito grande para com seu primo, tanto que ele comete o suicídio quando seu primo vem a falecer. Pessoal, em nenhum momento nesse vídeo eu quis desmoralizar ou criticar algum segmento religioso. Eu apenas quis mostrar como funcionava a questão cultural dentro de uma sociedade antiga, que é diferente da qual nós estamos inseridos atualmente. Em nenhum momento eu quis criticar um segmento religioso, tá? Apenas apresentei as diferenças. Bom, pessoal, eu vou voltar a falar sobre a Grécia, ainda tem alguns pontos importantes para eu apresentar para vocês. Vou utilizar novamente o filme do Alexandre o Grande para falar sobre a história do próprio Alexandre. Vou usar filme como Hércules, Troia, 300, Imortais,
São filmes bem interessantes de serem assistidos porque mostra realmente essas questões culturais, sociais, econômicas da Grécia. Gosto muito desses filmes por conta disso, tá? No vídeo de hoje eu utilizei novamente este livro, que é Grécia e Roma, de Pedro Paulo Funari. Vou deixar a bibliografia na descrição do vídeo. E junto com ela eu vou deixar também o link dos 9 vídeos onde eu falo sobre a Grécia e o trailer do filme Alexandre o Grande. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, porque dessa forma você ajuda a aumentar a visibilidade do canal. E aí muito mais pessoas têm acesso a esse conteúdo que eu transmiti aqui. Se inscreva no canal para continuar acompanhando as novidades. Muito obrigada!